Quem quiser acompanhar, nós vamos partilhar uma palavra lá no Evangelho de Marcos. No capítulo 4. Esta palavra, Jesus estava pregando, com os discípulos, mas não só para os discípulos, Havia uma multidão ali. E nesta multidão havia pessoas de todo tipo. Como eu já falei aqui na louvor, havia pessoas simples, como o apóstolo Pedro, que não sabia ler nem escrever, mas havia também os saduceus, que eram pessoas que tinham muita cultura, mas não acreditavam na ressurreição. Havia os publicanos, que eram as pessoas que eram responsáveis pelas coletas de impostos e tudo mais. Havia os fariseus, que eram aqueles que cuidavam do templo, da lei, os levitas, os mestres da lei, que eram os que entendiam a palavra. Enfim, na multidão, assim como eu creio aqui esta noite, e pelas pessoas que nos acompanham também, havia pessoas que tinham muito estudo e pouco estudo, muito dinheiro, pouco dinheiro, muita idade e pouca idade. Havia pessoas de todo tipo, como hoje aqui também essas pessoas existem, E aí, se você pegar o capítulo 4, Jesus vai contar a parábola do semeador. E no versículo 10, quando se acharam a sós, Marcos capítulo 4, versículo 10. Quando se acharam a sós, os que o cercavam e os 12 indagaram dele o sentido da parábola. E Jesus lhes disse: a vós é revelado o mistério do reino de Deus, mas aos que são de fora, tudo se lhes propõe em parábolas. Desse modo, preste atenção que vai falar agora, preste atenção. Desse modo, eles olham sem ver, escutam sem compreender, sem que se convertam e lhes seja perdoado. Eles olham, mas não veem, escutam, mas não entendem. Sem ver e sem entender, sem ver e sem escutar, eles não podem entender e nem podem se converter. E sem entender e sem se converter, eles não podem ser perdoados. Várias vezes no Evangelho, você vai encontrar Jesus dizendo, principalmente aos fariseus e aos mestres da lei, que eram os que mais tinham conhecimento da Bíblia. Ele fala assim: mas vocês nunca leram que está escrito assim, assim, assim? Vocês nunca leram que eu quero misericórdia e não sacrifício? Jesus fala para eles, Vocês nunca leram que a pedra rejeitada seria a pedra angular? Várias vezes Jesus pergunta: vocês nunca leram isso? Vocês nunca leram? Veja, ele perguntou isso para os fariseus e para os mestres da lei. Você acha que essas pessoas tinham lido ou não tinham lido essas passagens do Antigo Testamento? O que você acha? Tinham ou não? Tinham. E por que Jesus fala para eles assim: vocês nunca leram? Porque na verdade eles olharam sem ver e ouviram sem escutar. E hoje, aqui no nosso meio, eu espero que nós possamos olhar e ver, ouvir e escutar, porque assim nós podemos compreender, compreendendo nós podemos nos converter, e convertendo nós podemos ser curados. Há uma sequência, há uma lógica
A vida cristã, gente, ela não é um bando de gente que estava caminhando por aí, de repente bateu uma luz do céu e a pessoa, ai que legal, eu agora sou de Deus. Não. Jesus andou com os seus discípulos mais de 3 anos. Não foi uma semana, não foi uma noite, não foi um grupo de oração. Não. Teve tempo, conversou, até que eles pudessem olhar e ver, até que eles pudessem ouvir e escutar. E se você prestar atenção, o versículo 10 fala um dos segredos. Há muitos, mas eu sempre digo, sempre ensinei isso para os meus filhos, né? Há muita coisa na vida, mas nós precisamos começar por algum lugar, não é isso? Não adianta ficar olhando tudo e querendo fazer tudo, eu não vou conseguir. Eu preciso sempre de ter um começo. Isso vale para o bem, isso vale para o mal, né? É necessário ter um começo. Eu não vou sair por aí fazendo tudo, mas eu preciso ter um começo. E aqui no versículo 10, o começo é simples. Quando se acharam a sós, os que os cercavam e os 12 indagaram dele da parábola. Os 12, para quem talvez não saiba, são os 12 apóstolos. E os 12 apóstolos, também não sei se você sabe, se você pegar o livro de Mateus, o livro de Lucas, os 12 apóstolos foram pessoas que foram chamadas por Jesus. Portanto, essa explicação é para aqueles que foram chamados por Jesus. Amém? Não fala amém não, porque não é verdade. Não é verdade. Ó, lê o trecho, ó. Quando se acharam a sós, os que os cercavam e os 12. Não estavam só os 12. Os 12 foram chamados. E aqueles que cercavam Jesus? Não foram chamados. Eles foram até lá. Eles perceberam que havia algo mais. E aí eles viram Jesus saindo com os 12. Sabe aqueles caras que falam assim: ô velho, deve ter alguma coisa ali, mano. Ô, você viu, o cara fez isso. Se você olhar aqui antes, ele vai ter curado a mão de um cara e tal, né? Vamos lá ver. Aí Jesus foi com os 12 e os que os cercavam. Havia mais gente. Os 12 foram chamados, os 12 tinham uma missão especial, mas havia aqueles que os cercavam. E eu sempre digo, essa é a minha esperança, né? Eu não fui chamado, escolhido, eu não sou diferente, mas eu fico cercando Jesus. Eu fico ali, ó, cercando. Onde é que tem alguma coisa, eu vou atrás. Onde é que está a palavra, eu vou atrás. E eu vejo o quanto isso fez diferença. Entenda bem, a revelação 13 é dada, ela não depende nem de mim, nem de você. Ela depende de Deus. Só o Espírito Santo pode nos dar uma revelação da palavra, da vida que existe em Cristo. Por mais que eu fale, a carne não convence, mas o Espírito Santo convence. Isso depende de Deus. Agora, cercar Jesus, ir atrás dele, buscar as suas coisas, não depende de Deus, depende de você. Ah, mas ninguém nunca me chamou. Ninguém nunca me chamou também. Talvez você não conheça muito da minha história, mas há mais de 30 anos atrás, quando eu cheguei a este grupo de oração, eu era alcoólatra. Eu havia passado pela cadeia, eu havia batido na minha mãe, eu tinha uma vida toda desregrada. Não pense que a gente nasce bom ou mal, a gente vai fazendo as escolhas, e as escolhas nos levam para alguns lugares. É assim que funciona. São as escolhas que nos levam para algum lugar. E as minhas escolhas de ódio, né? Eu tive uma revolta por causa de um erro do meu pai, e com aquele erro eu me revoltei, peguei meu violão e fui viver minha vida. Eu tinha 10 anos de idade, e com isso eu paguei meu preço. A vida passou, um monte de coisa ruim aconteceu, e um dia comecei a frequentar aqui também este grupo de oração, como você está frequentando. E no começo, como talvez aconteceu hoje, você que está começando a frequentar, né? A gente fica um pouco de medo, né?
vem um pessoal dar a paz de Cristo para a gente. A Renata fica na porta abraçando os outros, né? Que coisa triste, né? Nunca tive um lugar que alguém me abraçasse, aí vem alguém na porta, fiquei me abraçando, né? Fica pessoas querendo me dar sermão, fica gente me olhando, pessoa fica virando com a mão erguida e fazendo assim: Deus te abençoe, você tem valor. Que medo que eu tenho desse povo aí, né? E naquela época, sem querer dizer que é o mesmo que você está fazendo, a reunião na verdade não era aqui na catedral, tinha uma roda assim de senhoras, e eu sentava lá longe, bem no fundo, porque eu não queria me misturar com aquela gentalha. Eu era igual o Kiko, né? Gentalha, 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 ficava lá no fundo, e aquela gentalha orando, aquela gentalha chorando, e eu ali duro, coração de pedra, duro. Mas de repente as coisas foram acontecendo, comecei a ver que algumas pessoas eram realmente diferentes, e aí eu comecei a ter uma sede, aí eu comecei a cercar Jesus, literalmente, cercar. Eu naquela época, eu tive recaídas de álcool, né, no alcoolismo ainda, e eu me lembro que eu comecei a incomodar o pessoal, pedindo para marcar reunião um dia que não tinha, porque eu não podia ficar sozinho. Então acabava aquela nossa reunião, e amanhã vai ter o quê? Amanhã? Não, então fulano, eu vou na sua casa. Aí chamava mais 3, 4, vamos orar, vamos pregar a palavra. A gente fazia estudo, eu era um jovem de 22, 23, 24 anos. Sábado à noite a gente fazia estudo da Bíblia. Você consegue acreditar? De tanta sede, porque eu percebi que havia algo diferente. Eu comecei a cercar Jesus. Eu não fui escolhido, eu não estava entre os 12. Eu não fui daqueles que foram guardados, não. Eu fui teimoso, eu comecei a cercar Jesus. Eu percebi, havia algo diferente ali, havia algo que valia a pena ali. Até que a gente tem um seminário, chama Seminário de Vida no Espírito Santo, né? E esse seminário nasceu por minha causa, porque eu fiquei enchendo, desculpa a expressão, mas não há outra, eu fiquei enchendo o saco, eu quero mais, eu preciso saber mais. Aí o pessoal se reuniu e falou assim: gente, vamos fazer um curso para esse pessoal que está aí? Aí chamaram umas 7, 8 pessoas, na qual eu estava incluída. De tanto que eu perturbei, o que eu estou te dizendo é o seguinte, meu irmão: cerca Jesus, comece a ir atrás dele, das coisas dele, das pessoas que o conhecem. Cerque Jesus, cerque. Eu fui me envolvendo com todos os movimentos que eu ia conhecendo. Fui parar lá em Mariápolis, no movimento Focolare, nem sabia que existia, mas fui parar lá. Fui para Aparecida do Norte, aonde eu podia estar, eu estava. Eu não fiquei preso a uma só coisa, sempre dentro da igreja católica, mas não ficava, porque eu cerquei Jesus até ter a compreensão da sua palavra, até ter compreensão do que ele queria de mim, como homem, na época como filho, depois como marido, depois como pai. Agora eu já estou tentando entender o que ele quer de mim como velho. Já é outra fase, né? Já foi como jovem, como pai, como marido, agora é como velho. Como será que um velho, né? Como é que se usa a fralda e louva a Deus? Eu vou ter que aprender essas coisas agora. Né? Como é que a gente, né, tem que aprender, eu tenho que buscar, eu tenho que cercar Jesus. Não importa o que eu esteja vivendo. E eu comecei a perceber que havia algo diferente, e eu descobri esse algo diferente. Eu não descobri um jeito de ser melhor, eu descobri que só existe um jeito de ser salvo, e é isso que importa. Gente, eu vou falar um negócio para vocês. Jeito de ser melhor tem um monte. Tem um monte de jeito de ser melhor. Tem um monte de palavras de autoajuda. Tem um monte de cursinho de não sei quem, um monte de livro de guru que ensina você a ser melhor isso, melhor aquilo. Mas não é de ser melhor apenas que eu estou falando. Eu estou falando de ser salvo, de ser diferente, de ser santo. Santo não no sentido de ser perfeito e sem pecado, né? Há um erro muito grande nas pessoas quando se fala de santidade, muito grande. A palavra santo, no hebraico é kadosh, em latim é sancto, né? Ela significa apenas ser separado, diferente daquilo que o outro é. Por isso que Deus é santo, porque não há nada igual a Ele, né? Ele é diferente, Ele é separado, e Ele nos chama para ser santos. O que é santo? Separado.
me separar desse mundo tão cheio de concorrência, deslealdade, inveja, ciúme, pecado. Isso é ser santo. E eu comecei a perceber que esse era o chamado, que havia literalmente algo diferente. E é este algo diferente que Jesus começou a propor aos seus discípulos. A vós é dado, revelado, o mistério do reino de Deus, mas aos que são de fora, ou seja, os que não são santos, os que não são separados, tudo se lhes propõe em parábolas. Eles olham sem ver, escutam sem compreender, não se convertem e não serão perdoados. Não vão ter comunhão com Deus. Tudo pode ser diferente. Começo a olhar e ver. Quando eu começo a escutar, começo a compreender, começo a me... Não significa mudar de vida, né? Caminhando para um lado, de repente eu me volto para o lado certo, né? Se você dirige, há um sinal, né, de conversão. Conversão é aquele sinal que faz a volta e volta, né? 360 graus, né? Isso é conversão. Conversão não é mudar de vida. Eu bebia e não bebo. Eu bebia, parei de beber e vou para o inferno do mesmo jeito. Adiantou? É melhor ir para o inferno bebendo. Escuta o que eu estou te falando. Vai para o inferno bebendo, dói menos, né? Pelo menos a vida passa. Conversão não é mudança de vida. Conversão é o caminho que eu estava vivendo, estava me levando a uma direção. Rebeldia, vício, mentira. Isso é um caminho para uma direção. Faz sair deste caminho e ir para outra direção, que é Deus. Entende isso? Isso é conversão. Não é mudar de vida. Ai, fulano mudou de vida. Lógico, todo convertido muda de vida, mas nem toda mudança de vida é uma conversão, né? É triste, mas é real. Então assim, a proposta de Deus é separar. E alguns, Deus, pergunte por quê? Eu não sou Deus. Não sou Deus. Ah, Maninho, por quê? Não sei. Mateus era cobrador de impostos. Alguém gosta de cobrador de impostos aqui ou não? Ninguém gosta deles, né? Deus não escolheu os melhores. Pedro não sabia nem ler nem escrever. Deus não escolhe os melhores. Ele escolhe aqueles que Ele quer para uma determinada missão. Mas nós podemos cercar Jesus. Os 12 e aqueles que o cercavam. Como passa desapercebida a palavra de Deus, né? E eu falo que a palavra de Deus, gente, ela tem uns detalhezinhos pequenos que a gente lê, é o que está escrito aqui, né? A gente lê, mas não vê. Parece que Ele chamou só os 12, mas não foi. Os 12 e aqueles que o cercavam. Eu preciso ser um desses. Se você é um dos que são chamados, amém. Se você é um daqueles que Deus separou, às vezes desde o ventre materno, né? João Batista, Samuel, Jeremias, né? Maria, quantos foram separados desde o ventre materno? Outros não. Outros, Paulo, Salomão, alguns vieram da confusão, né? Moisés era um assassino. Então alguns vieram do meio da confusão, outros foram separados. Não sei qual grupo você está, mas eu sei de uma coisa: há esperança para nós. Se você começar a cercar Jesus, a procurar Jesus, a obedecer literalmente, a viver um dia de cada vez. Eu gosto, o salmo que eu mais gosto, eu sempre digo isso, não é o Salmo 22, o Salmo 90, eu gosto muito do Salmo 130, né? Que ele fala assim: não procuro coisas grandes e nem maiores do que eu. Tal qual uma criança no ventre materno, assim está minha alma em mim mesmo. Porque eu espero no Senhor agora e para sempre. É mais ou menos isso que fala o Salmo, né? Esse Salmo é o que eu mais gosto, porque eu não quero coisas grandes. Eu não estou atrás de, eu quero ser conhecido, nem isso. Quantas pessoas eu vi que quiseram isso, inclusive na igreja, né? Pessoas que foram atrás de
escrever livro, gravar CD, porque quiseram ser grandes, perderam tudo. Perderam tempo, alguns perderam a própria família, alguns causaram escândalo, porque quiseram ser maiores do que o próprio Deus, né? Se Deus chamou, vai. Se Deus não chamou, cerca. Não tem saída para Deus. Se Deus chamou, você vai. Se Deus não chamou, você cerca Deus. Comece a cercar Deus. Comece a cercar Deus. Gaste tempo com Deus. Muitas pessoas, elas me perguntam, da onde veio o prazer de ler a palavra, de escutar, de viver. Eu não vou perguntar quem fuma ou quem bebe, porque não me importa. Mas se um dia você conversar com alguém que fuma ou que bebe bastante, se esta pessoa for contar a história dela, talvez haja exceções, mas a maioria vai dizer para você assim: o primeiro cigarro, quando eu dei a primeira tragada, eu engasguei, eu passei mal, não sei o que lá. Aí depois eu fui acostumando, e depois eu comecei a ficar viciado. Depois eu tive prazer. Assim também é com a bebida, né? Pode pegar qualquer pessoa que nunca bebeu uma cerveja, quando ela dá o primeiro gole, ela, né? Aquele primeiro gole da cerveja, ele dá um arrepio, né? Pinga então nem se fala, né? Nunca bebeu, dá aquele gole de pinga, de conhaque. Por que depois a pessoa começa a beber e a ter prazer? Por quê? A fumar e ter prazer. Porque ela não gostou e continuou fazendo. Essa é a verdade. 99,9% dos vícios são assim. A pessoa não vai lá e fala, dá a primeira tragada, nossa que delícia, é o que eu sempre quis. Não é assim. A maioria pelo menos não é. Por que a palavra de Deus teria que ser diferente? A primeira vez que eu leio, a primeira vez que eu escuto, a primeira vez que eu vou a um grupo de oração, que eu vou a uma missa, que eu vou a qualquer lugar, ela talvez não é prazerosa, talvez não é tão gostoso, principalmente quando a gente é mais jovem, porque a gente pensa em outras coisas. Talvez não é tão gostoso, mas quando eu insisto, quando eu permaneço, por isso que lá no Evangelho de João, Jesus fala assim: se vocês permanecerem comigo, e a minha palavra permanecer em vocês, tudo o que vocês pedirem será dado. Permanecer, não é escutar uma vez, não é vir, lançar um pedido e ir embora, não é ficar ouvindo sem escutar. Algumas pessoas, tomara que aqui não tenha nenhuma, mas algumas pessoas ouvem a vida inteira a palavra de Deus, frequentam tudo o que você puder imaginar, grupo de oração, missa, apostolado de oração, Legião de Maria, falando de nós católicos, né? E os evangélicos lá têm a vida deles, cada um tem a sua vida. Frequentam tudo, e às vezes assim como os fariseus e os mestres da lei, 10, 20, 30 anos, mas até hoje viram sem ver, ouviram sem compreender, sem escutar. Pessoas que você não vê uma mudança, pessoas que eu costumo dizer envergonham o nome de Jesus e da igreja, pessoas que às vezes você vai conversar com a família, e a família, né, destrói. Fulano, lá na igreja ele é uma pessoa, em casa ele é outra. Que triste, né? Essa é a pessoa que ouviu sem entender, viu sem ver, né? Lá na igreja, mas esse como patrão, pelo amor de Deus. Fulano vai na igreja, mas é um péssimo empregado. E é gozado, às vezes a pessoa vem pra gente e fala assim: ai Marinho, eu queria tanto pregar a palavra. Eu costumo perguntar assim: o que você faz? Ah, eu sou catador de reciclável. Falei, que legal, prega a palavra lá na reciclagem, louva a Deus no meio da situação difícil que você está passando. Seja o primeiro empregado a chegar no seu trabalho, seja o último a sair. Recebe aquela mixaria que você ganha com alegria, e testemunha que naquela mixaria Deus tem sustentado sua vida. Isso é pregação. E um dia você pega um microfone e prega. Mas não, a pessoa fica 10, 20 anos na igreja, mas ninguém quer ficar perto dela, porque ela vê sem ver e ouve sem escutar. É isso. Nós precisamos de ver vendo, escutar escutando, compreender se compreendendo,
converter, para que os nossos pecados sejam perdoados. Por isso que muita gente, essa semana eu ouvi uma história de um padre, que tirando o pecado grave, né? Uma das coisas que a igreja pede, tirando o pecado grave, que a pessoa deve se confessar pelo menos uma vez por ano. Mas se ela quiser, ela pode confessar, mas que tenha um intervalo pelo menos de 15 dias. Ou seja, se você confessou hoje, você não precisa confessar com menos de 15 dias, a não ser se seja um pecado muito grave. E esse padre, um pessoal começou a ir lá quase toda semana. Tinha gente que ia 2, 3 vezes por semana. E um dia ele pegou esse pessoal e falou para eles: ó, a partir de agora eu não quero mais ver vocês aqui. Vai viver o que eu falei para vocês. Para de confessar todo dia o mesmo pecado. Vai lá viver, eu já falei para vocês. A igreja fala que não é para se confessar com menos de 15 dias, tirando pecado grave. Você vem me contar o mesmo pecado de ontem, é porque você não está vivendo. Você está vendo sem ver, ouvindo sem entender. Vai viver. Ah, Marinho, mas eu só conheço meio versículo. Alguém aqui conhece pelo menos meio versículo ou não? Pode levantar o braço. Quem conhece pelo menos meio versículo? Buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Conhece isso ou não? Quem conhece isso? Buscai, isso é um versículo. Mateus 6, 33. Repete. Mateus 6, 33. Pronto, você já conhece pelo menos meio versículo. Canta comigo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Pronto. Agora eu vou te perguntar, não precisa responder agora para ninguém passar vergonha, ou você vai mentir para não ficar chato, né? Você viveu pelo menos metade desse versículo? Acabou. Começa. Ah, eu vivi, Marinho, eu vivi, sabe o quê? O aleluia. Ah, o aleluia, só que o aleluia, não sei se você sabe, não faz parte do versículo. O aleluia é da música só. No versículo não tem aleluia. Então você não está vivendo nada. Porque, gente, como as pessoas gostam de viver o aleluia, né? Ah, eu costumo brincar na semana da Páscoa. Todo mundo ama o domingo de Páscoa. Todo mundo. Mas ninguém quer passar pela sexta-feira da paixão, hein? Já prestou atenção? Ah, domingo de Páscoa, domingo de Páscoa. E a sexta-feira da paixão? E aí eu pergunto, haveria domingo de Páscoa sem a sexta-feira da paixão? Não tem. Todo mundo quer a ressurreição. Quem quer a morte? Ninguém. Existe ressurreição sem morte? Todo mundo quer o milagre, mas ninguém quer passar pela tribulação. Existe milagre sem tribulação? Entende o que eu estou te falando? Esse é o nosso problema. O Senhor está dizendo que Ele foi a sós com os 12 e aqueles que o cercavam. E ali Ele revelou mais profundamente a sua pregação. A multidão ouviu tudo, voltou para casa. Minha cabeça, ela é grande, né? Então ela imagina as coisas, né? Cabeça grande tem essa vantagem, as coisas ficam aqui dentro assim, ó, igual um filme. Então às vezes eu leio um texto desse e fico pensando, havia uma multidão ali. Ouviram Jesus. O semeador saiu a semear, e a primeira semente caiu na beira do caminho, e a outra na pedra, e a outra nos espinhos, e a outra caiu numa terra fértil e deu muito fruto. A multidão escutou tudo isso aqui. E eu gosto de imaginar a multidão, a grande maioria volta para casa, como muitas vezes acontece no grupo de oração. Que palavras lindas. Eu fico imaginando a multidão voltando para casa, a mulher que o marido não foi, o marido que a mulher não foi, os pais que os filhos não foram, os filhos que o pai não foi, não sei. Chega em casa, você não sabe o que você perdeu. O cara saiu falando da semente, e os passarinhos, que coisa linda, maravilhoso e não sei o quê. É, pai, foi bonito? Foi. O que mudou? Nada. Foi lindo, mas não mudou nada. Aí vem Jesus, a multidão vai para casa, os 12 já estavam com ele, eram discípulos,
mas tinha aqueles que o cercavam. Teve algumas pessoas que disseram: tem saindo dessa cartola aí, tem mais alguma coisa aí, não vai ficar só nisso aqui, tem mais, tem mais, tem mais. E hoje nós estamos vivendo o mesmo tempo dentro da igreja. A multidão sempre existe, né? Eu fui na missa sábado lá no Jazz Esportes, o cenáculo, a noite de louvor que nós vamos fazer agora, dia 4 de dezembro. Lá vai ter 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, nossa, que maravilha. Se vier um show então, de alguém conhecido, pelo amor de Deus, e o padre fulano de tal vai em tal lugar, o cantor tal vai estar não sei, a multidão, aí volta para casa, gente, que lindo, tirei até uma selfie com ele, né? Não é isso? Hoje nós não mostramos milagres, mostramos selfies. Já pensou nisso? Antigamente as pessoas mostravam milagres, fulano foi curado, não sei quem foi liberto. Hoje nós mostramos selfie. Esse aqui é eu e o padre fulano de tal, lá não sei aonde. Esse aqui é eu e o cantor, a assinatura dele aqui. Hoje nós mostramos selfies, não milagres, porque perdemos aquilo que é mais importante: o cercar Jesus, o ir atrás dele. Não pense você, quando eu conto meu testemunho, as pessoas ouvem. Se eu contar ele inteiro demora bastante, graças a Deus, né? Mas você ouve aqui: era alcoólatra, não bebe mais, que bênção, vou lá naquele grupo. Não aconteceu em uma noite, não aconteceu em um mês, não aconteceu sequer em um ano. Está acontecendo até hoje. Há muitas coisas ainda que Deus tem que fazer na minha vida. Está acontecendo até hoje. Mas teve um começo, teve um cercar Jesus, teve um desespero, eu digo da minha parte, né? Teve um desespero, uma necessidade de ir até onde ele estava. Sempre que eu cito meu testemunho, eu conto que nos primeiros meses, quando eu comecei a lutar contra o alcoolismo, né? Eu morava na esquina de um bar. Para quem é mais velho, na Marcílio Dias tinha o famoso Lilas Bar. Pra gente era bar do Chico, né? Chico era um japonês, né, Cassiano? Dono do boteco lá, né? E ali era ponto de partida de chegar. Ali eu passava às 7 horas da manhã para pegar 1 litro de pinga e virar e parar de tremer, né? Que eu tremia de manhã. Então eu tinha que tomar pinga de manhã para parar de tremer. Era naquele bar lá. Quando eu comecei minha caminhada, onde hoje é a Avenida Valdemar Alves, Supermercado Rondon, aqueles lugares ali, era uma linha, né? E mato. Para que eu não caísse, meu irmão, eu dava a volta lá pelo meio do mato para chegar na minha casa, porque eu sabia que eu ia cair se eu passasse naquele lugar. Eu cerquei Jesus, eu lutei contra o pecado. Não pense você que foi tudo automático, que foi tudo fácil. Não, foi uma luta. O apóstolo Paulo fala que ele tinha que esmurrar a própria carne para lutar contra o pecado da vida dele. Muitas vezes a gente não percebe e a gente fica com o pé em cada canoa, né? Aqui e lá. Eu já sei o lugar que eu vou cair, mas eu estou com tanta saudade. O fulano vai estar lá, fulano é tão legal, lá é tão gostoso, que mal tem. E aí você vai, e aquilo que às vezes não é pecado para outra pessoa, né? Há muitas pessoas que podem beber sem ser pecado. Jesus transformou água em vinho. Não estou dizendo que beber é pecado, mas para mim era. Então eu tinha que lutar. Entende? Muitas pessoas acham que vai ser tudo no automático, tudo no estalar. Eu vim uma vez, não aconteceu nada, voltei para casa. Se eu tivesse feito isso, provavelmente eu já estaria morto no meu próprio pecado. Se eu tivesse vindo na primeira segunda-feira, que eu vi aquele monte, não, né? Tinha umas 20 velhas lá. Se eu tivesse visto aquelas velhas rezando, aquelas músicas chatas, eu tinha voltado para casa, nunca mais teria voltado para aquele grupo. O grupo sem sentido, um povo esquisito. Ficava orando, cantando mal e chorando. Não tinha sentido, não tinha nada para me ver lá. Mas a insistência, o cercar Jesus foram me levando para algum lugar. A vida vai te levar para algum lugar, não tem jeito. A vida vai te levar para algum lugar. Uns são chamados, outros cercam, mas o prazer de Deus é explicar. O prazer de Deus é se revelar. O prazer de Deus é mostrar a sua face. O prazer de Deus é derramar o seu poder, né? E no tempo que eu estava na bebida,
Eu chegava a ficar 3 dias fora de casa, sem comer, só bebendo. Por que quando a gente já faz as coisas de Deus, tudo é tão difícil? Meu irmão, faça a experiência. Se você ler de 4 a 5 páginas por dia, você lê a Bíblia uma vez por ano. Começou a andar, você caía, você engatinhava, começava a andar, caía, engatinhava, andava. Hoje você anda, senão estava todo mundo entrando na igreja de 4. Estamos andando em 2 pés porque lutando. Tem que ser diferente. Por que com as coisas de Deus tem que ser diferente? Não sei o que lá. Eu falo, olha, quando eu bebia, a gente puxava às vezes carnaval, 5 noites e 3 matinês. Às vezes, como e tudo mais, 3, 4 horas sem intervalo. Eu tocava violão e tinha o pessoal que estava do lado. Eles enchiam o copo e colocavam na boca para a gente não parar de tocar. E ficava ali, 3, 4. Por que eu podia fazer isso para o mundo que nunca me deu nada? Tirou minha saúde, só não tirou minha beleza, o resto levou tudo. Tirou. Por que para ele eu podia fazer, para o meu Deus eu não posso parar 15 minutos, 1 hora? Por quê? Por que eu não posso tocar 2 horas seguidas? Por que eu não posso me ajoelhar diante de Deus? Se diante do mundo eu me ajoelho. E quando você vê, você está lá de 4, achando que é o máximo. E diante de Deus, para ajoelhar é uma luta. Pense nisso. Existe Deus. E o prazer de Deus é se revelar. E deve estar em um dos 2 grupos. Você pode estar em um desses grupos. E aí eu te falo, vale a pena. Pega o violão lá, Ricardo, por favor. Vale a pena. Quando você começa esse caminho, a fazer muito. E não sei se você percebeu, há uma promessa aqui, né? No Evangelho de... Nós lemos Marcos, no Evangelho de Mateus e de Lucas. Né? Quando você começa a ver, vendo, a escutar, compreendendo, há uma promessa. Que junto com a conversão vem perdão e cura. Junto à conversão. Muitas pessoas querem a cura e o perdão sem a conversão. E eu vou falar uma novidade para você. Deus é tão bom que Ele dá. Eu vi muitas pessoas serem curadas, perdoadas, mesmo sem a conversão. Mas o meu temor é que às vezes nós seremos perdoados e curados para ir para o inferno, para perder o melhor de Deus, que é o céu. Ainda que você não seja curado, perdoados sempre vão ser, mas ainda que não seja curado, você vai para o céu e pronto, acabou. Não quero ter uma vida nova, eu não quero sair deste rumo. Está tão bom esse ódio no meu coração. Afinal de contas, meu pai errou mesmo, meu namorado, meu marido errou mesmo. Eles merecem meu ódio. Está tão bom essa minha vida desregrada. Está tão bom fazer o que me dá na cabeça. A gente não percebe. Um carro, uma viagem. E às vezes por causa daquilo que Deus tirou de nós, nós nos revoltamos. E às vezes
não percebemos que aquilo foi o melhor que Ele podia ter feito conosco. Não dá para entender às vezes. Por que Deus tirou de mim esse emprego? Por que Deus tirou de mim o meu marido? Eu estou vendo a menininha ali, mocinha, né? Quando a dor, minha esposa uma vez operou, ficou 6 meses sem andar, né? E para nós foi uma luta muito grande, porque mulher é mulher, né? 3 filhos, né? Há 10 anos atrás, minha filha ainda era criança, e a minha filha, com muita responsabilidade, foi tomar conta da casa. Só que aí, na primeira semana que minha esposa operou, minha filha foi na escola, quebrou o braço. E a minha filha chorava não pelo braço quebrado, mas porque ela não ia poder ajudar a mãe dela, né? Tudo isso nós passamos. E no momento que você está passando, às vezes você não entende por que Deus tira aquilo da gente. Porque se você entregou a Deus, é Ele que faz. Deus deu, Deus tomou. E a gente não entende, mas depois que o tempo passa, ou nós olhamos para aqueles 6 meses, que naquela época parecia que era uma eternidade, e nós só podemos agradecer a Deus, porque naquele tempo, naqueles 6 meses, Deus forjou em nós uma unidade que talvez nós não tivéssemos hoje. Meus 3 filhos são tão unidos, né? Não há confusão entre eles. Tudo foi forjado no meu tempo de desemprego e nesse tempo dessa cirurgia. Aquilo que Deus tira não é para o nosso mal, é para o nosso bem. E às vezes Ele precisa tirar o teu emprego. Às vezes Ele precisa que um relacionamento termine, porque aquele relacionamento podia te levar para o inferno, para a perdição. Às vezes aquele curso que você achou que tinha que passar não era o melhor para você, e você não entende isso. E aí você se afasta de Deus. Vendo, não conseguem ver. Escutando, não conseguem compreender. E assim não se convertem e não conseguem ser nem perdoados e nem curados. Então nesta noite, se você quiser fazer o que eu fiz, não os 12, mas aquela multidão, aqueles outros que foram cercar Jesus, fica de pé no seu lugar. Senhor, novo, buscar tua amizade, buscar tua amizade, mais perto ficar, mais perto ficar. Cante mais uma vez. Senhor, eu vim de novo. Senhor, eu vim de novo buscar tua amizade, buscar tua amizade, mais perto ficar, mais perto ficar. Tu és incomparável, tu és incomparável. Não há lugar no mundo onde eu possa encontrar, onde eu possa encontrar a tua força e a tua beleza, a tua força e a tua beleza, a tua graça e a tua unção, a tua graça e a tua unção, a tua glória e a tua realeza, a tua glória e a tua realeza. Aonde mais? Aonde mais? Somente aqui, no teu coração. Diga ao Senhor: eu quero respirar os ares de adoração. Quero respirar os ares da adoração. Quero mergulhar na tua grandeza, na tua grandeza. Quero renovar o meu amor por ti, por ti, ó Deus. Saber mais de ti, tornar-te amigo meu, ser intimamente teu. Cante ao Senhor: quero respirar os ares da adoração, quero respirar. Quero mergulhar na tua grandeza, quero mergulhar
Quero renovar o meu amor por ti, ó Deus. o meu amor por ti. Ó Deus, saber mais de ti, Saber mais de ti. tornar-te amigo meu, Amigo meu. ser intimamente teu, saber mais de ti, cante, Saber mais de ti. tornar-te amigo meu, Tornar ser intimamente teu. A vós é concedido revelar os segredos, os mistérios do céu. Foi isso que o Senhor disse aos 12 e aqueles que o cercavam. Havia mais gente lá. As revelações dos mistérios de Deus, elas não são privilégios, elas são direito daqueles que cercam Jesus, daqueles que o buscam, daqueles que o desejam de todo o coração. Eu não te conheço, mas eu sei que a maioria de nós só quer uma bênção. Na maioria das vezes nós saímos de casa para receber apenas uma bênção de Deus. Ah, Deus, se o Senhor me der um emprego, se o Senhor me der uma cura, se o Senhor me der um relacionamento, se o Senhor me libertar disso ou daquilo, nós buscamos uma bênção, só isso. Devemos buscar. Deus é Deus de bênção, Deus é Deus de milagre, Deus é Deus de cura. Mas é maravilhoso quando buscamos mais do que isso. É maravilhoso quando começamos a buscar os mistérios de Deus. Por isso nesta noite eu clamo que o Espírito Santo de Deus venha te incomodar. Meu irmão, minha irmã, Espírito de Deus incomoda os nossos corações, para que busquemos mais as coisas do alto, para que aos poucos nós comecemos a colocar a Tua presença, ó Deus, na nossa rotina, no nosso dia a dia, que nós tenhamos todos os dias momentos separados para Ti. Não importa se quando eu ler Tua palavra eu não entenda, não importa se quando eu começar a rezar eu cair no sono, ou os meus pensamentos começarem a divagar, a voar por aí. Não importa se às vezes eu tenho que interromper 3, 4 vezes o meu momento e recomeçar. Não importa. Não importa os dias que eu esquecer, porque amanhã eu recomeço. Não importa, Deus, mas importa que nós comecemos uma vida nova contigo. Senhor, Jesus declarou lá em João 17 que nenhum daqueles que são seus se percam. E eu quero te pedir, Deus, que cada um daqueles que me escutam esta noite, que nenhum deles se perca, Deus. Ajuda-os, dos mais jovens aos mais velhos, daqueles que estão aqui há muito tempo, daqueles que estão vindo pela primeira vez, daqueles que estão cansados, aqueles que estão celebrando uma cura. Não importa, alcança-os, Deus, revela-te. Nós estamos nesta noite começando um verdadeiro cerco. Meu irmão, minha irmã, se você quiser, se você puder, nesta noite, não sei se você sentiu, mas há um convite do Espírito Santo para que você comece um propósito com Deus. Talvez de ler a Bíblia uma página por dia, talvez de ter um momento, 5 minutos de oração, talvez de vir ao Santíssimo, você que pode. Você que está passando um momento de desemprego, de dor,
Aproveita esse tempo para orar. Eu tenho uma amiga, hoje ela é minha comadre, né? Ficamos muito amigos. Mas há quase 30 anos atrás, na gravidez, na primeira semana quase, no comecinho, primeiro mês de gravidez, rompeu a bolsa. E ela precisou ficar 8 meses de repouso. E ela agitada, ela sempre ocupada, ela não tinha tempo. E foi ali que ela descobriu que na verdade ela tinha tempo, ela só gastava o tempo com as coisas erradas. E desde aquela gravidez, quando ela ficou 8 meses parada, ela desenvolveu o hábito de orar e ler a palavra. E assim tem criado seus filhos, já criou na verdade, assim tem sustentado seu casamento, assim tem passado pelas dores da vida. Começou na dor, foi na dor que ela descobriu. Portanto, meu irmão, minha irmã, que esta noite seja para você uma noite de descoberta do que Deus quer fazer na sua vida. Revela-te, Senhor, revela-te aos teus filhos e às tuas filhas. Revela-te com o teu amor e a tua misericórdia. E aqueles que vieram, ó Deus, atrás de cura, atrás de libertação, em nome de Jesus, eu quero pedir, revela-te a eles com sinais e prodígios, Deus. Distribui os teus dons esta noite. Aquele que deixou lá na casa uma pessoa enferma e veio para cá, Senhor, que ao chegar em casa ele tenha a surpresa de ver o teu toque. Que aqueles que foram diagnosticados com exames ou com sentenças médicas, que ao voltarem ao médico sejam surpreendidos, Senhor, com provas de que tu és Deus. Ó Deus Todo-Poderoso, aqueles que estão lutando por uma gravidez, Deus, abre este ventre em nome de Jesus. Senhor. Aqueles que têm carregado peso, uma dor por causa de um passado, por causa de um abandono, de uma solidão, ó Deus, cura a ferida desta alma. Aqueles que estão sofrendo, Deus, dores de tanto jeito diferente, Deus Todo-Poderoso, pelo sangue de Jesus derramado na cruz, pela intercessão da tua mãe Maria Santíssima, passa com o teu poder em cada uma dessas vidas, Senhor, amém. e com sinais e prodígios coopera conosco. A ti o louvor, a nós, Senhor, a tua misericórdia. Quero respirar os ares da adoração, quero mergulhar na tua grandeza, quero renovar amor por ti, ó Deus, saber mais em ti, tornar-te amigo meu, Tornar-te amigo meu, ser intimamente teu, ser intimamente teu, saber mais de ti, tornar-te amigo meu, tornar-te amigo meu, ser intimamente teu. amém. Podemos nos sentar.